E uma sessão de cinema acabou em confusão na zona leste de São Paulo. O motivo foi que crianças menores estavam vendo um filme indicado para maiores de 18 anos e até a polícia militar foi chamada. Vamos ver o vídeo. A gravação mostra a polícia dentro da sala de cinema do Shopping Aricanduva, na Zona Leste. A sessão de uma animação japonesa foi interrompida porque crianças estavam presentes. O novo anime tem classificação indicativa para maiores de 18 anos, por conter cenas de violência. Uma família com 2 menores de idade foi impedida de entrar na sala por funcionários do cinema. A mãe se recusou a obedecer às ordens e entrou na sessão sem autorização. 2 outras famílias perceberam a movimentação e decidiram agir da mesma forma. Durante o filme, funcionários da rede pausaram o anime e solicitaram que todas as crianças se retirassem. Uma das famílias se recusou a sair e foi quando deu início a toda a confusão que deixou o filme parado por quase 1 hora. Logo depois, a polícia foi acionada e vídeos foram postados nas redes sociais e mostram o momento da confusão. Nas imagens é possível ver os policiais entrando e conversando com a família, enquanto outras pessoas pediam para que elas saíssem. No boletim de ocorrência, a mãe diz que não havia classificação indicativa quando comprou o ingresso. Já o Cinemark declarou que divulgou em todas as plataformas. Olha, e esse é um caso que gerou muita polêmica. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, que é advogado, especialista em direito constitucional e nosso parceiro. Boa tarde, doutor. Mais uma vez, sempre é muito bem-vindo ao nosso jornal. Kleber, boa tarde à nossa audiência. E, doutor, nossa programação é sempre voltada para a família. E nada melhor do que um profissional como você e também chefe de família para explicar melhor como funciona isso. Então, primeiro, doutor, eu peço que você explique para as pessoas que nos assistem. A classificação indicativa de uma peça ou de um filme, ela é uma recomendação ou é uma norma rigorosa que tem que ser seguida? Kleber, vamos lá. Você tem aí uma determinação da lei e da lei maior, né? Você tem a nossa Constituição Federal, que deixa claro que é livre a comunicação, que é livre a produção artística, científica, está lá no nosso artigo 5º, inciso 9, e lá no artigo 222, tanto no parágrafo 2º quanto no parágrafo 3º, fala que não há censura. Mas o que acontece? O Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a própria Constituição Federal, aponta a necessidade de avaliação do conteúdo para ver a compatibilidade dele com quem vai assistir. Existem conteúdos, como no caso aí dessa ocorrência, com uma recomendação para maiores de 18 anos, ou seja, um departamento dentro do Ministério da Justiça e de Segurança Pública avalia o conteúdo perante o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem cenas de nudez, tem cenas de sexo, tem o pessoal usando bebida alcoólica, tabagismo, drogas ilícitas, violência. Então você tem uma tabela que vai classificar, não é um achismo, é algo objetivo. Então, há uma portaria mais recente, de 2021, que ela classifica justamente essa questão. Na ocorrência, que é uma ocorrência de desinteligência, o filme que estava passando tem uma classificação indicativa para maiores de 18 anos. E a portaria, e aí sim, Kleber, respondendo a sua pergunta, ela é obrigatória, ela faz força normativa, ela não permite que ninguém assista tendo menos de 16 anos. E de 16 aos 18 anos, ou acompanhado dos responsáveis, ou devidamente autorizado formal, com documento lá assinado pelos pais para que eles possam, para que os adolescentes possam assistir. Ou seja, menor de 16 anos, numa recomendação para maiores de 18, nem acompanhado dos pais. Olha, isso é importante, então vamos enfatizar isso para os pais que nos assistem. Então, caso um pai ou responsável decida assistir um filme ou uma peça que seja com o filho que esteja acima da idade indicada pela classificação, ele tem autoridade para fazer isso ou não tem? Então, Kleber, veja lá, né? Depende da faixa etária. Vamos pegar o caso em tela, 18 anos, né? Então, ele acompanhado dos pais
acima dos 16 vai ser autorizado ou com uma autorização ali escrita formal nos moldes da portaria. Menos nem com os pais. Quem que poderia fazer essa classificação? Não é a Polícia Militar. A Polícia Militar não foi lá para retirar ninguém da sala de cinema ou fazer essa fiscalização. O boletim de ocorrência da Polícia Militar trata de desinteligência. Então houve ali uma confusão. Cabe a fiscalização ao próprio Departamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Confesso a você, nunca vi ninguém fazer essa classificação. Quem acaba fazendo essa fiscalização? Quem acaba fazendo é o próprio funcionário ali da distribuição do filme, do cinema, do local. Lembrando, Kleber, que a portaria determina que se coloque nos pontos de venda, seja presencial, seja nos pontos de internet, de compra aí para os aplicativos específicos, o aviso da classificação indicativa. Ali, quem comprou não pode alegar que não sabia, porque vem um aviso, há uma norma, verifique a classificação indicativa para aquele espetáculo. Correto. Nesse caso, então, você pontuou bem, a polícia não foi chamada por causa do descumprimento da classificação indicativa, mas sim por causa da confusão no cinema. Isso, a polícia ela foi chamada por causa da confusão, mas por causa da classificação, né? Houve ali um burbúrio e os funcionários do cinema visualmente verificaram que ali tratava-se de pessoas bem menores do que a idade indicativa e conversando com os familiares, com os responsáveis, que se negaram a sair da sala de cinema e então acionou a Polícia Militar para que fosse resolvido. Tanto é que, pelas reportagens veiculadas, as famílias alegam que não havia em local algum escrito qual era a classificação indicativa, mas a própria norma determina que seja verificada a classificação indicativa. Então, os pais ali não são um salvo-conduto, né? Estão comigo e está tudo bem. Não, não é permissivo se for extrapolar aquela questão de ser menor de 16 anos para uma produção com indicação de maior de 18 anos. Né? Tem esse ato aí dos 16 aos 18, seria ali permitido, desde que autorizado ou acompanhado pelos responsáveis. Excelente essa análise, doutor. Os pais não são salvo-conduto. Então, como advogado e também como pai de família, como eu salientei no começo, qual é o conselho que você dá para os responsáveis sobre filmes, peças, enfim, eventos que tenham restrição de idade? Kleber, a portaria, ela vem não como uma punição, ela vem com um cunho didático, né? Os pais devem respeitar isso. Ah, o meu filho vai entender, o meu filho tem outra formação. É claro que busca-se uma linha média ali de aprendizado, de formação, de desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, respeita-se isso como média, né? Então, quando você média, você pode até deixar de fora alguém que teria maturidade para ali respeitar. Minha recomendação é que, obviamente, não descumpra a portaria. Não se trata de punição, muito pelo contrário, se trata de uma proteção, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, lá de 1990, a gente sempre fala da proteção integral à criança, que é aquele ser com até 12 anos incompletos, ou ao adolescente, que são os maiores de 12 anos e os menores de 18 anos. Então, não descumpra, é uma proteção para a própria formação adequada da sua criança ou do seu adolescente. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, ele que é advogado especialista em direito constitucional. Professor, mais uma vez, muito obrigado por essa excelente participação. Obrigado, Kleber. Bom jornal. Grande abraço.